Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Ana Amélia Sobral, sou psicóloga, neuropsicóloga, e hoje eu estou aqui para, primeiramente, me desafiar, né? E depois desafiar vocês. Por que primeiro me desafiar? Porque eu falei que neste período que a gente está vivenciando, eu ia me desafiar fazendo vídeos para o YouTube, né? Com o objetivo de ajudar as pessoas compartilhando com o meu saber, né? Na verdade, através do meu saber. E neste objetivo de ajudar as pessoas, eu quero falar para vocês que a gente precisa manter a nossa mente ativa. E como é que a gente mantém a nossa mente ativa? Exercitando o nosso cérebro com atividades cognitivas. Nós estamos muito acostumados a exercitar o corpo, os músculos, né? Mas nós também precisamos exercitar as nossas funções mentais. E exercitando as funções mentais, nós podemos prevenir uma série de problemas, uma série de problemas até de saúde mesmo, né? Problemas emocionais. Então, é de suma importância que ao longo da vida nós possamos exercitar o nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele adora coisas novas. Ele adora aprender. Sabe por quê? Tem uma frase que Guimarães Rosa fala: o homem nasceu para aprender, aprender tanto quanto a vida lhe permita. E para aprender, quando a gente fala assim das funções mentais, né? Então, este aprendizado requer que a gente possa utilizar destas funções mentais que nós temos, que é a atenção, é a memória, é a percepção, a linguagem, as funções executivas. Então, elas são as nossas aliadas para esse processo de aprendizado, né? E o que é funções cognitivas, né? São funções cerebrais básicas, né, que nos permite a recepção e o processamento dos nossos estímulos. Como é que a gente capta esses estímulos? Através dos nossos órgãos sensoriais. É a partir dos nossos órgãos sensoriais, o olho, o olfato, a visão, a audição, o paladar. Então, a partir deles é que a gente capta a informação que está no nosso meio ambiente para poder levar para o nosso cérebro. E Lúria, né, nos fala que as nossas funções mentais elas se organizam em sistemas funcionais complexos. Ele fala que essa atividade mental complexa ela opera por meio de combinação de estruturas e funciona como se fosse um concerto, né? Cada qual vai dar sua contribuição particular para a organização desse sistema funcional como um todo. Então, nós temos no nosso cérebro várias lobos, que a gente fala lobos frontais, lobos temporais, são as áreas do nosso cérebro, né? Tem o occipital, tem o parietal. Então, cada lobo desse, cada área cerebral é responsável por uma área, vamos dizer assim. Então, occipital é responsável pela visão, o parietal pelas nossas sensações, percepções, o temporal, a audição, o frontal é responsável por nossas funções executivas, é ele que é o carro-chefe do nosso cérebro. É a função mental superior e está justamente no lobo frontal. E aí, isso não quer dizer que cada área vai trabalhar isoladamente, não. Cada uma dessas áreas vão trabalhar em conjunto para que nós possamos, né, utilizar a capacidade do nosso cérebro com maior é, potencialidade, com maior precisão. Né? Então, essas áreas elas vão se especializando cada vez mais para que nós possamos ter melhores desempenhos. E aí, como eu falei com vocês, né, essas áreas do cérebro, elas vão captar estas informações no meio externo.
Mas nós precisamos de quê? De uma motivação. Então, a motivação é de fundamental importância para que ocorra o aprendizado. Nós precisamos dessa emoção. Quando a gente gosta do que a gente faz, quando a gente está motivado, isso vai atrair, vai favorecer o aprendizado. Mas quando nós não gostamos de determinadas coisas, não queremos determinado aprendizado, isso não favorece, né? O estresse não favorece o aprendizado. Então, a motivação vai favorecer demais o nosso aprendizado, né? E qual é a recompensa que a gente vai receber disso, né? Justamente o aprender, porque o nosso cérebro ele adora aprender. Ele quanto mais a gente aprende, mais nós favorecemos mais sinapse, nós favorecemos mais conexões e isso vai tornando o nosso cérebro mais eficaz, mais volumoso e isso nos favorece ao longo da nossa vida, porque nós vamos ter uma melhor qualidade de vida, vamos ser mais funcionais e vamos atingir as nossas metas. Então, um cérebro bem motivado, né, mas assim, bem potencializado, ele nos ajuda muito a sermos eficazes e termos bons desempenhos no nosso dia a dia. E aí eu falei para vocês de neuróbica, né? Mas o que é neuróbica? Neuróbica eu já falei, né, no início. É a aeróbica dos neurônios. Então, nós precisamos exercitar o nosso cérebro. Nós precisamos fazer exercícios, né, que possa ajudar nessas formações de mais sinapse. Tem uma frase que fala assim, até do filme Alice no País das Maravilhas. Não se pode acreditar em coisas impossíveis, disse Alice. Isso é falta de treino, disse a rainha. Então quer dizer o quê? Que muitas vezes a gente acha que determinadas coisas que nós vamos fazer é difícil, é impossível, mas não. É porque primeiramente a gente já coloca o difícil, primeiramente a gente já coloca que é impossível. Aí a gente realmente não vai conseguir. Mas se a gente treinar, se a gente buscar essa motivação, nós vamos utilizar cada vez mais a potencialidade do nosso cérebro. Muitas vezes a gente usa mais ou menos aí 10% da capacidade do nosso cérebro, mas nós podemos utilizar muito mais. Mas para que isso ocorra, é preciso exercitar. É preciso colocar a mão na massa e exercitar para que nós possamos, né, potencializar justamente estas áreas cerebrais. E nós temos uma grande aliada para isso, que é a neuroplasticidade, que é uma propriedade do sistema nervoso de alterar sua função ou sua estrutura em resposta às influências ambientais que o atingem. Em resposta, gente. Então, isso quer dizer que se a gente exercitar, se a gente proporcionar este exercício para o nosso cérebro, nós vamos ter mais eficácia na nossa vida. Nós precisamos, né, ter mais disciplina, colocar vamos dizer assim, como é que eu posso falar? Que as nossas ações e atitudes estejam em consonância com os nossos objetivos, porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade por conta da falta do controle inibitório. Muitas vezes a gente, um exemplo, eu quero emagrecer, mas aí não aguenta ver um pedaço de chocolate que vai e come, né? Eu quero comprar um carro, mas aí tudo que vê, compra. Então, fica só no desejo, fica só na vontade. Mas quando a gente começa a trabalhar as nossas áreas cerebrais, principalmente as funções executivas, ela vai nos conduzir para nós podermos atingir aquilo que a gente quer. Mas para isso a gente precisa fazer a neuróbica dos neurônios, né? Essa neuróbica nos ajuda a justamente atingir esses objetivos. E a neuróbica, né? É uma ginástica neural cujo objetivo faz o quê? Desenvolver mais conexões
entre os neurônios no cérebro. Ela estimula a produção de neurotrofinas. O que é isso? É uma vitamina. Porque ao longo da vida, as sinapses vão morrendo, vai ter podas neurais que elas vão, né, morrendo. E aí, com a neurotrofina, que é uma vitamina, ela vai se fortalecendo, né, na verdade, vai fortalecendo as podas, oh Jesus, vai fortalecendo as sinapses, os neurônios, e aí esses neurônios não vão morrer, eles vão ficar fortalecidos. E outra coisa, né? Como é que esses neurônios vai morrer? Quando a gente não utiliza. Vai enfraquecendo e morre. É por isso que muitas vezes a gente esquece das coisas. Por quê? Porque a gente não trabalha aquela habilidade, aquele conhecimento e muitas vezes a gente vai perdendo força nesse sentido, né? Então, a neuróbica ela vai estabelecer novas redes neurais, aumenta a capacidade, força e flexibilidade mental, ela ativa o nosso cérebro e ela facilita as soluções inovadoras. E estas soluções inovadoras nós precisamos muito, né? Às vezes a gente está com algum problema, alguma dificuldade e às vezes a gente insiste naquele determinado ponto, ou então a gente não consegue encontrar uma solução. Então, isso aí vai favorecer justamente isso. Mas essa proposta da neuróbica é uma proposta da gente mudar comportamento, a gente introduzir o inesperado, a gente quebrar a nossa rotina, a gente precisa sair da zona de conforto. Eu hoje aqui estou saindo da minha zona de conforto. Tenha certeza disso, que fazer esse vídeo para vocês é sair da minha zona de conforto. Tanto que eu vou publicar ele como está aqui. Não vou olhar nada, vou publicar. Por quê? Porque eu quero sair da minha zona de conforto. Porque se eu for olhar, eu vou ver 1001 defeito e não vou publicar meu vídeo. Então, nós precisamos sair da nossa zona de conforto se a gente quer crescer, se a gente quer amadurecer. E a aeróbica dos neurônios, ela vai nos capacitar a aprender mais rápido, a liberar criatividade, estratégias. Ela vai fortalecer a nossa concentração, nosso raciocínio, nossa memória. E aí nós vamos ficar mais fortes para enfrentar os desafios que a vida nos oferece. E aí